E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, primeiro dizer que a gente está voltando aí, né? Essa semana de recesso, um recesso merecido, uma semana de descanso que vocês mereciam muito, tá? Sei o quanto vocês estão se esforçando e principalmente se adaptando, né? A gente está sempre se adaptando a esse novo modelo de aula. E a gente precisa se esforçar mais ainda para que as coisas deem certo, para que as coisas funcionem. Mas, graças a Deus, está indo bem. Pessoal, a gente vai dar prosseguimento à nossa aula de educação física. A gente vinha falando da história de alguns esportes antes do recesso. Nós estudamos a história do futebol, a história do futsal e a história do basquetebol, né? Hoje nós vamos estudar a história do voleibol. Na aula de amanhã eu vou estar passando duas brincadeiras recreativas. Vocês vão lembrar bem que antes da gente entrar em recesso, eu tinha pedido a vocês que juntassem tampinhas de garrafa PET. Pelo menos 8 tampinhas de garrafa PET aí. Podia ser de refrigerante ou de garrafa de água mineral. Essas tampinhas para que a gente usasse nessa brincadeira da semana assim que tivéssemos o retorno das aulas. Amanhã, então, nós iremos usar as tampinhas, tá bom? Nós vamos fazer 2 joguinhos, 2 recreações com essas tampinhas. Quem tiver durex colorido ou fita adesiva em casa também, pode deixar separado aí que a gente vai precisar usar. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre voleibol, sobre a história do voleibol. Voleibol que é um esporte de rede, né? Onde a bola não pode cair no chão da sua quadra, onde o objetivo é fazer com que a bola, sempre passando por cima da rede, caia no campo adversário, nunca no seu próprio campo. Existem fundamentos e técnicas exclusivas, tá? E que nas devidas aulas presenciais a gente vai estar revendo e aprendendo e entendendo essas técnicas, esses movimentos, esses gestos que existem, né? Voleibol, gente, é um esporte que ele foi inventado nos Estados Unidos em 1895. Ele foi criado por um professor que se chamava William George Morgan. E ele trabalhava como professor de educação física na Associação Cristã de Moços, ACM. Essa Associação Cristã de Moços existia para todo lado, né? O objetivo do professor era criar uma modalidade esportiva que pudesse ser jogada em ginásio fechado, tá? E que não tivesse contato físico. Até então, vamos lembrar, na última aula, quando eu falei sobre a história de basquete, a gente lembra que tinha futebol americano, que tinha muito contato físico. O basquete foi inventado para diminuir esse contato físico, mas também tinha muito contato físico. Aí o professor queria um esporte onde o contato físico fosse mínimo, quase inexistente, e ele inventou o voleibol. O voleibol até hoje é um esporte onde não existe contato físico, onde não existe a disputa física corpo a corpo entre adversários, tá? Ele é sem contato. Cada equipe no seu campo, cada equipe não pode entrar no campo da outra equipe, né, nas suas posições, e por isso não existe contato. Então o objetivo do professor foi esse, com a criação do voleibol. E ele era um esporte que ele era definido, ele ainda não era muito conhecido, e depois ele chegou no Canadá. 5 anos após a invenção, ele foi inventado em 1895. 5 anos após a sua invenção, ele foi para o Canadá.
Lá no Canadá, quando eles conheceram o voleibol, aí o voleibol começou a ser mais expandido, começou a ser mais conhecido por todo mundo. Até então ficava só ali nos Estados Unidos, aquele pessoal ali que jogava, que inventou. Mas assim que os canadenses descobriram, levaram o esporte para o seu país, ele começou a ser difundido e começou a ser reconhecido e conhecido e jogado em todos os lugares. E nesse início, o voleibol ele era um esporte exclusivo masculino, tá? Só os homens jogavam. Depois isso foi mudando, né? E as mulheres também passaram a jogar voleibol. O primeiro campeonato mundial de vôlei foi em 1949, na Tchecoslováquia. E a primeira Olimpíada, 1964, tá? Foi a primeira Olimpíada que o voleibol participou. E quando entra na Olimpíada não tem jeito, ele difunde mesmo, ele espalha e todo mundo passa a conhecer o voleibol. No Brasil, gente, ele chegou aqui meados do século XX. No Brasil existiu uma diferença. Por quê? Quando o voleibol foi inventado, ele era um esporte exclusivo de homens, né? Porém, quando ele chegou no Brasil, ele era um esporte para meninas aqui no Brasil, para mulheres, né? Então ele era um esporte feminino, tá bom? Exclusivo feminino, diferente de quando ele foi inventado lá nos Estados Unidos. Mas também com o tempo foi desenvolvendo e começou a ser praticado pelos homens. E o Brasil é hoje uma das maiores potências mundiais do voleibol, tá? Esse esporte lindo de se ver jogar, esse esporte lindo de praticar, tá? Esporte maravilhoso, cheio de técnica, cheio de ciência, muito treinamento, esporte muito bacana, que a gente, assim que voltar às nossas aulas presenciais, vamos estar vendo mais de perto, vamos estar reconhecendo mais de perto e vamos estar aprendendo não só na teoria, como também na prática. Vou deixar aqui no Cinec Digital esse vídeo, o link desse vídeo. Vou deixar em anexo um texto, um breve resumo sobre essa história do voleibol e vou deixar as atividades. São 4 atividades, são atividades fáceis de fazer, tá bom? Tranquilo, dá para fazer rapidão e anexar no Cinec Digital. Vou deixar aberto, tá bom? Lembrando, gente, não tem obrigatoriedade de imprimir, tá? Vocês só vão imprimir se vocês quiserem imprimir. Quem não tiver impressora, quem não quiser gastar tinta, pode copiar a pergunta no caderno, responder a pergunta, pesquisar aqui pelo computador, pelo celular, como você estiver tendo uma aula, tá? E tirar foto e me enviar, postar aqui no Cinec Digital, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês no horário de aula, só me chamar, só me mandar mensagem, até mesmo fora do horário de aula, fica a critério de vocês, tá bom? Lembrando então que amanhã, aula prática, as tampinhas, pelo menos 8 tampinhas de garrafa PET, durex colorido ou fita adesiva, tá certo? Pessoal, obrigado, abraço, qualquer coisa, só me chamar, tamo junto, tchau!